Olá, bom dia, paz do Senhor. Aqui é o pastor Davi Oliveira, sou da Igreja Assembleia de Deus Madureira, Ministério de Campinas, em Goiânia, nosso presidente, Bispo José do Carmo. Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo maravilhoso, dia 19 de abril. E eu quero agradecer a irmã Adriana, lá da nossa congregação do Residencial Olinda, que fez esse convite para estar ministrando online esta lição de hoje. Agradecer a confiança do pastor professor Giovanni, que é o pastor dirigente ali na congregação do Residencial Olinda. Um forte abraço para o senhor, pastor. E todos os ouvintes da igreja, todos os ouvintes que estão acompanhando agora pelas redes sociais. E é um momento muito importante para nossas vidas, aprender mais da palavra do Senhor. Neste domingo, neste trimestre, nós estamos estudando o livro de Salmos. E o tema básico do trimestre fala sobre uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. E o nosso comentarista aqui da revista é o pastor Adriel Gonçalves Nascimento. Ele é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira de Uberlândia. E ele traz, então, com muita propriedade, esses ensinos desse trimestre. E ele fala que o livro de Salmos contribui muito para a vida de adoração e oração do cristão. E como nós sabemos, no Brasil, a maioria da população da sociedade são cristãos. É bastante provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. Certo é que a Igreja de Cristo tem se valido dos seus ensinamentos. Portanto, é necessário conhecê-lo. E assim, nossa revista da editora Betel, que é a nossa editora da Igreja Assembleia de Deus Madureira, ela traz 13 lições importantes nesse trimestre que nós vamos aprender. E a primeira lição já foi dada, foi Salmos, um guia devocional para o cristão. A segunda, domingo passado, Jesus Cristo e missões nos Salmos. E agora hoje, neste domingo, nós vamos falar sobre a lição número 3, que é o Supremo Bom Pastor. Então nós vamos aqui tratar de um assunto muito importante. E ele traz aqui no texto áureo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse Salmo 23, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos livros da Bíblia mais lidos pelos cristãos. Este versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele é um dos versículos mais lidos pelos cristãos. E ele é o nosso texto áureo. E a verdade aplicada aqui na lição, ela fala que Cristo é o nosso bom pastor. Ele deu sua vida por nós, ele supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Sabemos que estamos passando um momento de angústia, um momento de aflição em toda a terra. Essa peste que está aí, a pandemia do Covid-19, isso é bíblico. Que no final dos tempos haveria terremotos, haveria doenças, violência, guerras, então não é diferente. Para nós cristãos que lemos a Bíblia e conhecemos, isso faz parte da profecia bíblica. Mas, e a humanidade? Por que está acontecendo? Vem muitas perguntas. O que é isso? O que está acontecendo para tanta dificuldade, tantas aflições? Mas eu quero te dizer essa manhã, essa lição é uma lição que vai trazer para nós um caminho, vai trazer refrigério para a nossa alma. E aqui, o que nós vamos aprender então nesses 3 tópicos da lição hoje? Temos 3 objetivos aqui da lição. Primeiro, ele vai apresentar as características do bom pastor. E nós vamos ver aqui com Davi, que começa a ser esse grande bom pastor, e depois nós vamos terminar com Jesus Cristo, que é o nosso melhor pastor. Então,
aqui dentro do Objetivos da Lição, ele fala sobre destaca essa necessidade de conhecermos o bom pastor. Eu sei que muita gente hoje já conhece Jesus Cristo. Muita gente hoje vive Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que muita gente ainda aqui no Brasil ainda não conhece Jesus. Eu quero trazer para você então essa manhã, essa palavra aqui, para que você possa dar direção em sua vida. Então, dando continuidade, vamos ler aqui o texto referência dessa lição. Ele diz assim então: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então esse é o nosso texto de referência que nós vamos trazer aqui nessa lição número 3, que é o Supremo Bom Pastor. E nessa lição então, nós vamos estudar esse Salmo 23. Ele trata então aqui de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a ovelha. Ou seja, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Amém? E dando então seguimento, vamos dar entrada aqui no tópico 1. Mas antes disso eu quero trazer para vocês, eu já li esse livro, é um livro do Charles H. Dyer. Ele é um pastor americano que fala sobre 30 dias na terra dos salmos. E ele estuda 30 salmos, se você quer comprar. E ele trata dentro da Terra Santa, como é estudar os salmos na Terra Santa, que é Israel. E ele vem falar aqui para nós que o Salmo 23, que é um salmo escrito por Davi, isso foi escrito há 3.000 anos atrás, em média, em volta de 1.000 anos antes de Cristo, onde Davi, então, já era rei ali em Israel. Mas, antes de ser rei, Davi, ele era um pastor de ovelhas, um garoto, talvez 16, 17 anos, que já cuidava ali das ovelhas de seu pai. Então foi ali que Davi se tornou habilidoso em usar a funda, aquela funda que ele destrói depois, o grande gigante Golias. E foi provavelmente lá que ele aperfeiçoou as suas habilidades musicais e compôs cânticos que posteriormente chegaram ao livro de Salmos. Então, temos a certeza que quando Davi escreveu o Salmo 23, ele traz nos primeiros 4 versículos que remontam sua época como pastor de ovelhas. É possível que quase ouvir o balido do rebanho ao fundo quando Davi nos leva para o deserto para compartilhar lições que aprendeu sobre Deus durante este tempo de solitude. Eu creio que essa juventude de Davi, ali como pastor de ovelha, foi um grande aprendizado na vida de Davi para que ele pudesse um dia chegar a ser rei. E diante de todas as perseguições que ele teve como rei, quando Saul perseguia Davi para matá-lo, ele lembrava que quando ele era pastor, e ele nunca esqueceu de colocar o Senhor é o meu pastor. E ele fala aqui que mais tarde ele vai perceber que a palavra faltará realmente significava estar em necessidade. Faltar, né? Ele pensava, falta algo. Ele pensava assim, Senhor é meu pastor, o que me faltará?
Se eu tenho Jesus, se eu tenho Deus como meu pastor, o que vai me faltar? Amém? Então Davi ilustrou sua declaração introdutória com duas metáforas que remontam ao tempo que ele tomava quando ele tomava conta do rebanho. Então, de que maneira um pastor provê o sustento do rebanho? Primeiro, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A palavra traduzida como verdejantes se refere à grama nova, o tipo que germina quando chega a chuva de inverno. É terra, ricamente úmida e suculenta, o alimento mais benéfico para o rebanho. E na segunda metáfora que ele fala, que vem das fontes de águas salpicadas pelo deserto, leva-me para junto das águas de descanso. Então é tremendo quando a gente busca e tem o Senhor como nosso pastor. Amém? Eu quero aqui dar continuidade no tópico 1, onde ele vai falar então sobre o pastor e suas ações. Então o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas. Amém? E ele fala aqui, de dia, conduzindo as pastagens, de noite, protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ele já era acostumado com isso. Ao adorar o Senhor por meio deste saltério, ele compara um pastor enunciando as suas ações. E nós vamos falar aqui então sobre descanso nos momentos de perigo. Então Davi afirma que ao falar de verdes pastos, ele ressalta que seu pastor, além de proteção, revigora as nossas forças. Amém? Na Bíblia Sagrada, ele fala que Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Amém? Deitar significa então repousar, descansar. Você está precisando disso hoje? Eu sei que nós estamos, a maioria da população está confinada em casa, em quarentena. E pode ser que este é um momento onde Deus está querendo falar com você. De repente, no seu dia a dia turbulento, você não tem tempo de ficar com a família, você não tem tempo de ficar em casa meditando, orando, louvando, lendo mais a Bíblia, lendo mais livros. De repente Deus está trazendo para nós, com essa pandemia, Ele está despertando muita gente. Ele está despertando muita gente para ter mais intimidade com Ele. Deus, Ele quer sua intimidade. Deus quer que você esteja perto dEle, o adorando, porque Ele é seu bom pastor, Ele quer te ajudar. E muitas vezes você deixa Deus de lado para procurar o seu eu, procurar os bens materiais, esquecendo que Deus, Ele que dá o descanso. Amém? Portanto, está demonstrada a fidelidade do pastor aqui. As suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer no momento de perigo é descansar no Senhor. Eu quero então nessa manhã de domingo te convidar, você que está ouvindo aí pelo YouTube, né? Eu quero te dizer, se você ainda que não conhece a Jesus, Ele quer te dar um descanso para você, para a sua alma, e nós vamos falar isso aqui daqui a pouco. Amém? Então, em diversos textos bíblicos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Amém? No Salmo 127, ele fala assim, vou ler para você 2 versículos. O Salmo 127, ele é um salmo que fala sobre o cântico de romagem de Salomão. Salomão, um dos homens mais sábios da história da humanidade. Esse Salmo 127, ele fala sobre 3 coisas importantes que eu e você precisamos hoje. Ele vem falar sobre edificação,
sobre proteção e sobre provisão. E ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. A seus amados ele dá enquanto dormem. Eu tenho certeza que neste momento de quarentena, onde nós estamos aí confinados dentro das nossas casas, este é um momento importante onde nós precisamos refletir mais sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, sobre a nossa visão e, acima de tudo, sobre propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito aqui na Terra? Será que seu propósito é só ganhar dinheiro, ser uma pessoa rica? Isso tudo vai ficar aqui. Qual que é o seu propósito? Eu sei que cada pessoa tem um propósito, mas tem um versículo na Bíblia que fala assim, que coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu quero te dizer essa manhã então, eu sei que tem que ter plano, nós temos que ter sonhos, mas você tem colocado isso diante de Deus para Ele te mostrar o que é o melhor para você? Amém? Davi, ao falar então de verdes pastos, ressalta que seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Amém? Então assim aprendemos, os perigos são reais. Ele está à nossa porta, Ele está nos nossos caminhos dia a dia. Mas o nosso pastor nos faz repousar em segurança. Aleluia! O nosso pastor nos fortalece. Amém? Charles Spurgeon, um grande filósofo cristão, ele vem falar que a oposição do Salmo 23 é digna de nota. Ele vem depois do Salmo 22. Porque lá no Salmo 22, que é particularmente o Salmo da cruz, só depois de lermos então, onde Davi fala no Salmo 22 assim, Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava fugindo ali de Saul e com medo de morrer. E ele então pede socorro a Deus. E que chegamos, o Senhor é o meu pastor. Então tem o Salmo 22, onde Davi clama ao Senhor. Mas agora ele vê que o Senhor, Ele é meu pastor. E Ele tem no Senhor como o pastor, não vai faltar nada. Não vai faltar a saúde, não vai faltar o suprimento, não vai faltar o amor, não vai faltar a sabedoria, a humildade para você viver o dia a dia. Temos que conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente reconhecemos a doçura do cuidado do bom pastor. Amém? Aqui no tópico 1.2, o comentarista vai falar sobre refrigério para a alma tribulada. O nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta nossas impurezas, conduzindo para o caminho correto. Um psiquiatra, professor, médico, Dr. Augusto Cury, um dos maiores escritores que o Brasil tem, ele fala que mais da metade da população do mundo vive um negócio chamado doença emocional. E através então da inteligência emocional, nós precisamos pedir a Deus que Ele cure a nossa alma, que Ele nos dê sabedoria para podermos entender o que está acontecendo nessa sociedade. O homem em busca de riqueza e talvez em busca de felicidade, que muita gente acha que a felicidade está em ganhar muito dinheiro, ele esquece do coração, ele esquece das emoções, ele esquece que felicidade não está só em dinheiro. A felicidade, ela tem vários sinônimos, tem vários significados. Então o salmista declara que o Supremo Pastor aqui, nesse tópico 1.2, sobre refrigério para a alma tribulada. Querido ouvinte, como está a sua alma? Eu quero que nesse momento você pare um pouco e reflita. Como está a sua alma neste momento?
Você anda triste, angustiado, você está com medo, talvez, do coronavírus. Lógico, muita gente está com medo, porque ele está matando muita gente no mundo. Mas eu quero te dizer que o salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma, então, estão as emoções e os pensamentos. Quando a pessoa está muito ansiosa, é aquela pessoa que às vezes ela não pensa mais. Ou às vezes ela não tem aquela capacidade mais de raciocinar. E os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam o nosso corpo. Amém? Os internos afetam a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. E quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações calmo-atribuladas. E nesse sentido, então, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto. E por isso devemos descansar nele. Amém? E eu quero te dizer então que a palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Está lá em Salmo 121, versículo 7. Aqui o Spurgeon novamente, ele vem falar que o bom pastor, ele refrigera a alma, restaurando a sua pureza original, que até agora ficará imunda e escura pelo pecado. Que bem haveria então em passos verdes e uma alma escura? O que adianta então eu ser rico, ter muito dinheiro, mas vivendo uma alma doente, alma escura? Ele refrigera, restaurando a seu temperamento natural em afetos que ficarão desordenados pela violência dos sentimentos. Que bem haveria em ter águas tranquilas e espíritos turbulentos? Ou seja, ele refrigera, restaurando a vida que crescia e estava até certo ponto quase morta. Então, aqui o comentarista vem deixar claro para nós que o bom pastor, ele é que dá descanso. E esse bom pastor, ele quer entrar na sua vida hoje. O item 1.3, ele vem falar sobre presença nas horas mais difíceis. Eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei qual a sua dificuldade, se é a saúde, você que provavelmente pode estar com coronavírus. Eu quero te dizer que não é fim. Isso tem cura. E eu não sei também se você está neste momento com uma dificuldade financeira. Muitas pessoas estão sem salários. Muitas pessoas estão desempregadas, dependendo talvez desse auxílio do governo. E muitas pessoas, depois deste momento de pandemia, vai ficar sem emprego. Mas eu quero te dizer que o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele está com você na presença, presente nas horas mais difíceis. E Davi aqui vem falar para nós. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, ele passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana. Davi, quando ele clama aqui, no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele fala aqui que Davi estava passando neste momento, talvez, pelo corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Em 1 Samuel 19. Davi, então, ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. E talvez, meu querido, minha querida, neste momento talvez você deve estar pensando, estou passando por este corredor da morte agora. Talvez pelo coronavírus, ou talvez por outra doença, ou talvez por problemas emocionais, ou pela depressão, que é a grande doença do século,
Ou talvez você está passando fome, eu não sei, muita gente na face da terra passando fome. Eu sei então que o bom pastor, ele quer te ajudar, ele quer te dar descanso. E se você é cristão, ou você não é cristão ainda, eu quero te dizer que existe um caminho hoje. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele fala, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, tem muitas coisas dentro disso aí. Tem a fome, tem a falta de dinheiro, tem o desemprego, tem a doença do coronavírus, tem a falta de amor, tem a falta de relacionamento. Às vezes as pessoas estão doentes, viciadas no álcool, viciadas na cocaína, nas drogas. Você que está com filho aí, talvez que é viciado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não desista, porque o bom pastor, ele quer te ajudar. E a melhor forma de superar fracassos ou enfrentar esse corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando nesses momentos. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que ainda que ele estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos por este corredor sombrio. Eu quero então te dizer nesta manhã de domingo, meu Deus, eu quero orar daqui a pouco por você. Você que está passando por dificuldade, você que está sozinho aí, talvez no seu quarto, na sua sala, achando que não tem mais jeito. Eu quero te dizer nessa manhã que tem jeito. O bom pastor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por mim e por você. E ele quer te tirar, ele quer tirar deste corredor sombrio, este corredor da morte. Então, neste tópico número 1, nós aprendemos que o Senhor, o Supremo Pastor, é descanso nos momentos de perigo, refrigério para a sua alma atribulada. E Ele está presente nas horas mais difíceis. Creia nisso, meu amado. Creia nisso agora. Eu quero profetizar sobre sua vida. Vamos falar agora sobre o tópico 2, sobre as necessidades da ovelha. Nós sabemos que todos nós temos necessidades. E eu não sei qual que é a sua, mas eu quero te dizer neste momento que Jesus Cristo, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe da sua necessidade. Muitas vezes você não tem força para abrir a boca e pedir ou clamar, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é onipotente. Ele sabe tudo que você está pensando. Muitas vezes você não está com força para clamar, mas o Espírito Santo de Deus, que Jesus falou que está conosco até o fim do tempo, Ele sabe, Ele ouve, Ele vê os seus pensamentos. Então clame a Ele agora, que Ele vai te ajudar. Então, o presente saltério não só anuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. E aqui eu quero então dizer que a grande necessidade, a primeira é a proteção. E ele vai falar aqui no tópico 2 sobre 3 grandes necessidades que nós precisamos: proteção, direção e provisão. Sem isso, o ser humano não consegue viver neste mundo turbulento. Mas vamos então falar sobre proteção, direção e provisão. O que eu e você podemos aprender essa manhã com essa lição maravilhosa? Essa lição, o Supremo Bom Pastor. Ele fala então aqui no item 2.1 da lição sobre a necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Então, sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar.
podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido, ele afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele fala aqui nesse versículo, né, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em verde espaço, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aí no versículo 4 ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se você está passando por isso, mas Jesus Cristo fala assim: não temas. Não temas, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ele vem aqui então falar para mim e para você essa manhã sobre essa questão da vara e o cajado de consolar. Davi, naquela época, como pastor, utilizava a vara para afugentar ou lutar contra os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que estes tivessem poder e riqueza. Evitando que estes matem as ovelhas, Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Davi, nesse momento aqui, quando ele está ali clamando ao Senhor, ele lembra que muitas vezes não adianta ter poder e riqueza. Que muitas vezes nós precisamos de quê? De refrigério na alma. Então, a atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Amém? Um grande pastor, John W. Begit, ele comenta sobre o versículo 4, aqui do Salmo 23. Ele fala de trevas e morte. A palavra morte, talvez, aqui funciona como superlativo. Densas trevas. Podia ser aplicado a qualquer experiência apavorante. Ele fala que vara é uma clava, em alguns casos com ponto de ferro, usada como proteção contra animais selvagens. Cajado é usado para apoio e orientação. Me protegem. As versões, em geral, trazem me consolam. Então, quando ele fala que a tua vara e o teu cajado me protegem, ou seja, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não há promessa de imunidade de problemas ou sofrimento. Mas esta manhã eu quero te falar que Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Jesus Cristo, Ele te livra de todo o mal. E então, dentro dessa necessidade de proteção, você que ainda não conhece a Jesus, eu quero te dizer, Jesus, Ele é o grande pastor. Ele te protege com a sua vara e o cajado. Amém? E no tópico 2.2, ele vai falar sobre a necessidade de direção. Eu sei que muitas pessoas hoje estão sem direção. Eu sei que muitas pessoas hoje, com essa pandemia, não sabem o que vai fazer na vida. Não sabem qual vai ser o seu caminho. Muita gente vai ficar desempregada. E muita gente, talvez, possa até adoecer emocionalmente. Vir a ter depressão. Mas eu quero te dizer nessa manhã, querido, que Jesus está com você. Clame a Ele. Procure Ele como Salvador da sua vida, porque Ele vai te dar a proteção e vai te dar direção neste momento. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, então, nesse momento. Procure Ele. Ele vai te mostrar a verdade. O que você vai fazer? O que você precisa? E Ele vai te dar a vida. E pode ter certeza que Ele vai dar vida em abundância para você. Então Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade.
Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Davi tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala então de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. E nesse momento de pandemia, se você estiver desorientado, eu quero te dizer que o Senhor está contigo, Ele vai te guiar, Ele vai te dar a direção. Os planos do Senhor são melhores que os nossos. Precisamos compreender e esperar então a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Querido, deixa eu te falar. Quem sabe, este momento de pandemia é um momento onde Deus quer tratar com você. De repente, esse momento que veio em sua vida é um momento onde Deus, Ele quis te sacudir, Ele quis te mostrar que a sua vida é uma vida que não é uma vida boa. Ele quer te mostrar que você sem Deus não é nada. E que muitas vezes você acha que é autossuficiente, que não precisa de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é o Criador dos céus, da terra, do universo. Ele é o Criador das nossas vidas. E Ele criou o homem à semelhança dEle. Ele quer o melhor para o homem. E muitas vezes é o homem que foge da presença de Deus. É o homem que foge dos caminhos do Senhor. Então, neste momento que você está passando aí, eu quero te dizer, Deus, Ele quer te ajudar. Deus quer te socorrer, quer te livrar. Ele quer te levantar. Amém? Então, nós precisamos então aqui renunciar. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. O pastor Gesiel Gomes, grande pastor do Brasil, ele comentou que o homem sem Deus não tem direção. Se você está sem direção neste momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é porque você está sem Deus. O homem sem Deus, ele não sabe para onde vai. Às vezes você deita, não dorme, passa a noite sem dormir, perde teu sono. Você pode ser uma pessoa que está, neste momento, sem saber o que vai fazer da vida. Mas eu quero te dizer, Deus te dá a direção. Amém? Então, o homem sem Deus não sabe para onde vai. Não conhece a rota para o céu. Ser ovelha do Senhor, então, é ter um guia seguro para a eternidade. É a eternidade. Às vezes você está pensando que a vida é só aqui nessa terra. Eu sei que tem muita gente que vive 80, 90, 100 anos. Isso é bom, porque Deus deu essa terra para a gente viver. Mas nós, como cristãos, nós cremos na vida eterna. O que é vida eterna, pastor Davi? É além dessa vida, desse homem carnal, ter continuidade, uma vida eterna junto com Jesus lá no paraíso. Isso é vida eterna. Uma vida onde não vai haver sofrimento, não vai ter guerra, pandemia, não vai ter doença, não vai ter dinheiro, que não vai precisar disso. Então, essa rota para o céu é isso. E Deus quer te dar também essa direção. Ter uma vida plena aqui na terra e continuar com Ele lá no paraíso. É importante não esquecermos em nossos planos e sonhos que somos dependentes do Senhor. Então essa é a direção que Deus te dá. Amém? E no item 2.3 ele vai falar sobre a necessidade de provisão. Lógico, nós estamos aqui na terra, nós precisamos de comida, nós precisamos de remédio, nós precisamos de dinheiro para comprar combustível e assim por diante, outras coisas. Então as ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Amém? Então, como ovelhas de Cristo, somos alimentados por Sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando-o na nossa vida. Então, acho que
Deus, eu acho que Ele tem preparado para nós esses dias, este momento. Eu quero te dizer que isso tudo que está acontecendo com a humanidade é um momento de reflexão. Um momento de pararmos e de refletirmos o que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia. E Deus quer o melhor para você. Mas o que você está fazendo? Ele vem falar aqui sobre um momento de meditação diária. De repente, este é o momento de você refletir mais sobre sua vida. Eu quero convidar a você a ler mais a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Nós criamos um blog, chama bibliaquefala.com. Quero te convidar depois a você visitar este blog, onde nós ajudamos com este blog a salvar vidas, a transformar vidas. Se você depois quiser acessar, fazer algum comentário, ver um artigo, divulgar, compartilhar, porque tem muita gente precisando. E o intuito desse blog é ajudar vidas. Então aqui, eu quero então, neste momento, que você possa refletir mais sobre o seu dia a dia. Será que esse momento que você está em casa, onde Deus escolheu, para a gente ficar em casa, porque isso foi permissão de Deus, Ele quer tratar mais com você? E você? Reflita agora. Busque mais ao Senhor. Leia a Bíblia. Ore. Fale com o Senhor. Amém? Então aqui, nesse tópico 2, nós aprendemos a qualidades do bom pastor e as necessidades da ovelha, de proteção, direção e provisão. Então, como ovelhas, para a gente ter essa proteção, essa direção e essa provisão, nós precisamos então agora fazer o quê? Nós temos que ver agora, que é o item mais importante dessa lição, o item 3. Eu quero convidar agora que você abra o seu coração. E nós vamos estar concluindo agora, nesta manhã, essa lição maravilhosa, o Supremo Bom Pastor. E nós vamos falar aqui agora, qual que é o caminho? Cristo, o Supremo Bom Pastor. Amém? E lá em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus fala para mim e para você: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Oh, aleluia! E o que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás? Ele morreu por mim e por você. Ele morreu ali na cruz. Ele derramou o sangue dele para salvar a minha vida e a sua vida, para tirar a minha vida e a sua vida do pecado. E no Evangelho de João, então, Jesus Cristo, esse bom pastor que está aqui agora no Novo Testamento, a palavra de Deus fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse perecer é isso que nós estamos vivendo agora, esse momento de pandemia. Muita gente está sofrendo, mas Ele quer o melhor para mim e para você. Então Ele envia Jesus. E Jesus então Ele fala assim: olha, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus então Ele faz esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o convite que Jesus faz essa manhã. E aqui no Evangelho de João, Cristo ele faz 7 autodesignações. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Amém? Ou seja, não vai faltar alimento. Ele fala então: eu sou a luz do mundo. Se você está vivendo um momento, um corredor escuro da morte, Jesus ele vem trazer para você essa luz,
Ele quer clarear os seus caminhos. Ele fala que é a porta das ovelhas. Eu não sei que tipo de ovelha você tem sido. Muita gente fala que é a ovelha desgarrada, aquela que desgarrou do rebanho. Jesus, ele é a porta das ovelhas. Ele quer que você entre nessa porta. E ele fala lá que ele é a porta. Se você bater, ele vai deixar você entrar e vai te ajudar a resolver todos os seus problemas. Ele fala que ele é o bom pastor, que é o tema dessa lição. Coloque Jesus como seu pastor. Amém? Lá em Isaías fala que viria um grande Messias, que é Jesus. O profeta Isaías, ele faz essa profecia, que ele ia vir um Messias, que é o conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é Jesus. E ele veio, morreu por mim e por você. Então aqui, ele é o bom pastor. Ele fala aqui também no capítulo 10 que ele é a ressurreição e a vida. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual que é o seu momento de situação, de sofrimento. Mas eu quero te dizer que até a morte para Jesus tem jeito. Porque ele ressuscita e ele dá vida. Assim como ele fez com Lázaro. Amém? Então ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é também a videira verdadeira. Não tem mentira, não tem engano com Jesus Cristo. Então no Novo Testamento percebemos que Jesus é o bom pastor. Ele é o grande pastor. Ele é o sumo pastor. Por quê? Porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. Ali na cruz. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não se importa com as ovelhas, mas Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. O último mais importante foi quando morreu na cruz. Aqui está, querido. Aqui está o grande momento. Quando morre na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai. Mas Cristo tomou sobre o castigo que nos traz a paz. Jesus também age diferente do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá vida em abundância. Amém? Eu quero então entrar aqui no tópico 3.2, para que nós possamos encerrar essa lição sobre o relacionamento com as ovelhas. Como está o seu relacionamento com Deus? Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecida. João 10,14. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. Sabe por quê? O primeiro é que ele a chama pelo nome. Você sabia que Jesus sabe o seu nome? Ele é onipotente. Ele sabe o nome de todas as pessoas do mundo. Amém? Isso mostra, o que demonstra que Cristo conhece a identidade e a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Ele sabe tudo de você, querido. Ele sabe a sua identidade, a sua individualidade, o seu temperamento. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou com a mulher samaritana, ali naquele poço. Está lá em João 4, 16 a 26, depois você pode ler. E quando ele chamou Zaqueu pelo nome, em Lucas 19, 5, ele fala: Zaqueu, desce da árvore. Onipotente. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz. Ou seja, as ovelhas lhe obedecem. O grande pastor, ele dá a vida pela ovelha, fala com a ovelha. E a ovelha que segue esse pastor
que está debaixo da direção do pastor, ele sabe ouvir a voz do pastor. Então aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo são obedientes e relacionam-se com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Mas você deve estar perguntando assim, pastor Davi, eu ainda não sou crente, o que eu tenho que fazer para ser cristão e para seguir esse caminho de Jesus? Aqui no tópico 3.3, ele vai falar que outras ovelhas para o aprisco. Como assim? No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Mateus 10, 5 a 6. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiriam apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios, em Atos 10, 11. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano, em Atos 13. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Então, o que está bem claro aqui, que qualquer pessoa, tanto judeu, gentio, ou naquela época os romanos, poderiam aceitar Jesus. E eu quero te fazer esse convite. Então, qualquer pessoa do Brasil, de qualquer país do mundo, pode receber Jesus como Salvador. Então, eu quero te dizer que a mensagem missionária do Evangelho de João é clara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que Ele enviou o seu único Filho para todo aquele que crê, pereça e não tenha vida eterna, e tenha vida eterna. Amém? Então, o convite para você essa manhã é que você possa aceitar Jesus como o bom pastor. Cristo, então, o supremo bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas, assim como morreu na cruz por mim e por você. Ele conhece você pelo seu nome. E Ele traz outras ovelhas para o seu aprisco. Ele quer trazer mais ovelhas para o rebanho dele. Eu tenho certeza que nessa manhã tem muitas ovelhas que estão ouvindo essa palavra. E eu quero então aqui agora, para encerrar nossa lição, quero fazer uma oração. Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23, como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelha de seu rebanho, sendo submisso a seu cuidado e direção. Você que ouviu essa palavra essa manhã, do Supremo Bom Pastor, eu quero te dizer, você que está aí triste, talvez, desiludida da vida, você que está aí agora neste momento achando que não tem saída para o seu problema, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu quero orar por você agora. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui terminando essa lição. Eu sei que tem muitas pessoas assistindo e ouvindo, mas que o Senhor possa visitar cada um agora essa manhã, Senhor. Que o Senhor possa vir, Senhor, com providência divina, Senhor. Que o teu óleo de Gileade, o bálsamo de Gileade esteja ungindo essas vidas. E que elas possam entender que Tu é o nosso único Salvador. Que o Senhor possa, Senhor, então, derramar sobre elas, meu Pai. A Deus, uma unção nova essa manhã, Jesus. Pai, visita cada necessitado aí agora, em cada casa ou carro, aonde quer que essas pessoas estejam ouvindo essa palavra essa manhã. Essa palavra importante. Eu sei, Senhor, que estamos passando um momento de angústia lá na terra com esse vírus. Mas Tu é o nosso Deus que cuida de nós. Jesus Cristo, ó Deus, Senhor possa, em nome de Jesus, derramar sobre cada vida, Senhor, uma unção nova essa manhã. O Senhor possa ver estar sarando, curando, salvando, libertando essas pessoas. E que elas possam, Senhor, neste momento, fazer, Senhor, a Deus um compromisso de aceitar a Ti, Jesus, como o bom pastor, o supremo pastor. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para elas, Senhor, suprir todas as necessidades, dando proteção, dando direção e dando provisão. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Obrigado, querido, por ter me ouvido. Eu quero agradecer aqui, então, por este privilégio, essa honra de estar ministrando essa lição da Escola Bíblica Dominical.
Obrigado mais uma vez, irmã Adriana aí da Residencial Olinda, pastor Giovanni e a todos os ouvintes aí das redes sociais, do YouTube, que assistiram. Eu quero te convidar agora então a você dar um joinha aí, dar um like aí nesse vídeo, que você possa divulgar também, compartilhar essa palavra, que eu sei que muita gente precisa dessa palavra. Obrigado e até a próxima. Fique com Deus.